Nesta aula, nós vamos abordar como alguns indicadores socioeconômicos estão relacionados à produção e consumo de alimentos, desde aspectos macroeconômicos, como pauta de exportações, precificação de produtos, capacidade de produção, até os aspectos que impactam o consumo de alimentos das famílias e seu orçamento doméstico. Também vamos abordar a cultura do consumo de alimentos e os seus paradigmas e desafios. Quando se fala em produção, não importa se são alimentos ou qualquer outro tipo de produto. É importante pensar no quanto essa produção é concentrada. Dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que cerca de 700 megabancos e fundos de investimento controlam 80% das cadeias produtivas globais, 80% do comércio e 60% da produção mundial é realizado por estas cadeias produtivas globais existentes. Conforme nós vimos na aula passada, é fundamental que nós entendamos a distorção que existe no comércio da banana, por exemplo, no qual ela é vendida na Europa por €1,50 e é pago somente 15 centavos disso ao agricultor que a produz lá no Equador. Esta nossa segunda aula diz respeito aos indicadores socioeconômicos e culturais que modulam a produção e consumo de alimentos. Nós teremos como convidado o professor Fabiano Abranches Silva Dalto, que é professor associado do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, a quem nós agradecemos muitíssimo pela gentil acolhida ao convite para participar da nossa aula. Quando se fala na produção de alimentos no Brasil, alguns aspectos saltam aos olhos, em função dos resultados, dos números e mesmo no desempenho econômico. Os dados que aparecem em alguns documentos que são para nós uma referência para essa aula, como por exemplo o relatório da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, apontam que há uma participação bastante significativa do setor de alimentos na economia brasileira, sobretudo pelo fato de que é uma indústria que emprega bastante e que corresponde a um volume de produção expressivo. Além disso, há uma significativa atividade exportadora por parte dessa indústria. Então, vejam que quando nós focamos aí esse último ano, as exportações elas alcançaram em torno aí de 34 bilhões de dólares, totalizando mais de 180 países importadores de alimentos do Brasil. A maioria desses mercados está na Ásia, mas um percentual bastante significativo na União Europeia e também no Oriente Médio. E isso implica para o Brasil no que nós chamamos de balanço positivo, ou seja, nós produzimos muito mais do que aquilo que consumimos. Então, do ponto de vista da produção de alimentos, essa produção ela é superavitária e, além de abastecer o mercado interno, também é fundamental para equilibrar a nossa balança comercial. E quando nós colocamos em perspectiva também os tipos de produtos exportados, nós vamos observar que o Brasil ele se coloca numa posição muito confortável, mesmo em produtos que têm algum grau de industrialização. Então, além de um grande produtor de commodities agrícolas, existem produtos brasileiros também que
são acrescidos de algum grau de industrialização e que são exportados e que são mais valorados por isso. Mas é bastante importante a gente entender o papel que o Brasil tem como produtor de alimentos e, em especial, de alimentos na forma de commodities agrícolas. E vem uma primeira questão, que é até que ponto a exportação de commodities agrícolas do Brasil é economicamente saudável para o país. Bom, primeiro eu queria agradecer muito por me convidar, né, por esse bate-papo. Então, essa é uma questão bem complexa no seguinte sentido. Porque, de um lado, se você pode acontecer, que é a nossa falta de exportação de mercadorias no Brasil, uma parte significativa é de produtos agrícolas, produtos, a gente chama de commodities, não é só agrícolas, né, mas vindo dessa área. Então, não faz sentido, uma boa parte, digamos assim, da nossa estabilidade econômica vai depender disso. O comércio é feito com isso. Mas tem um lado, vamos dizer assim, negativo dessa pauta, porque é uma pauta que usa muito recursos naturais, no caso do Brasil, de maneira, nos casos, passiva, o que degrada o ambiente, etc. Também tem uma questão que é a produção de alimentos para exportação exige, se a gente pensar do ponto de vista da qualidade nutricional, exige muito mais aditivo, então, manter os alimentos sãos até que chegue para o consumidor final em outros países. Então, tem uma série de questões negativas vinculadas a essa pauta. Do ponto de vista, digamos assim, dessas três dimensões que eu falei, né? Uma dimensão, vamos chamar assim, ecológica, uma dimensão nutricional, e tem uma terceira dimensão que ela tem mais a ver com o longo prazo, que é econômica também. O fato da gente ser exportador de alimentos e de commodities nos deixa numa posição de longo prazo um pouco fragilizada, porque os preços de mercadorias, que a gente chama de commodities ou de alimentos, elas tendem a flutuar mais do que os preços das commodities, das mercadorias industrializadas. Então, é claro que a gente tem uma vantagem de recursos naturais que nos leva a ser grandes exportadores de alimentos, por exemplo. Isso é, digamos assim, quase que inevitável. E nós vamos ser grandes exportadores, vai ser quase que inevitável por conta da nossa disponibilidade de recursos. Mas isso não é um determinismo histórico, não é uma tragédia que nós temos que viver. A gente pode mudar isso. Inclusive pode mudar a dependência exclusiva de certos processos que são mais degradantes, tanto do ponto de vista humano, porque, no caso, já vamos pensar na produção de larga escala de cana-de-açúcar, que você usa de obra semi-escrava. Você tem um problema de ordem, obviamente. Você tem, como você sabe melhor, um problema de ordem nutricional, inclusive. Né? Então, e tem um problema que eu só tenho que questionar agora, tem um problema de estrutura de classes muito ruim para o país. Que essa produção em larga escala exige, obviamente, grandes propriedades
terra, o que dá grandes poderes a um grupo pequeno de pessoas. Então, essa concentração da nossa pauta de exportadores em que a gente chama de commodities e alimentares em particular, tem um aspecto, digamos, de curto prazo, eu diria, neste momento, nos dá alguma estabilidade econômica, porque são grande exportação, né? Mas, por outro lado, tem vários aspectos muito negativos. Então, qual que seria a saída para esses problemas? Seria justamente reconhecer o benefício de curto prazo, mas tentar atacar os custos, chamamos assim, de longo prazo. Tudo bem, é um setor importante neste momento, mas nós temos que mudar essa estrutura, porque ela causa muito prejuízo. Se a gente pensar em várias dimensões que não são puramente um aspecto econômico. Veja, inclusive, dentro de uma certa dimensão econômica, ela é prejudicial ao longo prazo. A gente poderia usar os nossos recursos de maneira mais eficiente, tanto do ponto de vista, né, dos recursos em si, mas também do ponto de vista econômicos, humanos, que são muito degradados em estruturas produtivas como a gente tem no Brasil. Além dessa relação que se estabelece, ou dessa tríade, não é? Que é desse modelo de pauta de exportação, da estrutura fundiária, do impacto ambiental, é possível também comparar a produção de commodities agrícolas com o que é a dependência que determinados países têm também com as suas reservas de petróleo, ou seja, países que se especializaram nesse tipo de exportação e que, de uma certa maneira, pagam um preço elevado por ter quase que unicamente como pauta única de exportação esse tipo de bem. Exatamente. Você pega países, vou pegar um próximo da gente, a Venezuela tem justamente esse problema. Há muitos anos, desde século, mais ou menos, né, são décadas, que a Venezuela fica dependente de um único bem para exportação e meio que toda a estrutura produtiva local fica em função daquilo. A gente tem a sorte de não ser assim. O Brasil não é dependente exclusivo da agricultura, mas esse é um problema que é grave e que nas últimas 2 décadas ou 3 décadas no Brasil. De fato, a especialização, como você está dando o exemplo do petróleo, é um problema que a gente deveria evitar. Em particular, em produtos agrícolas, porque, tanto desse ponto de vista que eu falei, dessas várias dimensões negativas de longo prazo, quanto mesmo do ponto de vista estritamente econômico, que são das flutuações de preço. Você depende de um único produto, seja lá qual ele for. Pode ser o petróleo, pode ser mercadorias agrícolas. Se varia muito o preço desse seu produto que você é dependente, a sua economia pode ser devastada porque você não tem recursos, alguns alternativos internamente. Então, essa sua comparação é perfeita. A gente não está nele, mas muitos têm dito que a gente está caminhando para ele, de uma especialização em poucos produtos agrícolas de exportação. Isso é um perigo, de fato. E o que a gente, como sociedade, deve pensar é numa diversificação, não abrir mão daquilo
gente tem de vantagens, mas diversificá-las. E o exemplo está aí agora com a Covid, né? A gente está vendo todo de aparelhos né, de respiração artificial, que são usados no UTI. Aí tem que importar de outros países. Veja, isso nem é uma tecnologia absurdamente sofisticada. Não é que a gente não é um treco que a gente nunca fez ou que não poderia fazer. Não é bem isso. É porque a gente não tem indústrias que fazem numa escala que pudesse atender a gente mesmo. Então, isso não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil. Veja que países da Europa, Estados Unidos, estão importando da China respiradores, coisa que eles faziam. Aliás, em alguns casos, são empresas americanas que operam na China. Então, o que você falou é importante justamente nisso. A diversificação produtiva, ela é fundamental. A gente não pode se especializar em uma única cultura ou poucas e depender delas para a nossa estabilidade e crescimento. E fora os problemas, né, que eu já tinha mencionado antes, mas esse seu paralelo com o petróleo é perfeito. Veja que países do Oriente Médio, de uma certa maneira, exatamente por serem muito dependentes do petróleo, também atraem para si certas fragilidades em relação a políticas exteriores, né? Então, flutuações de preço abalam a economia, mas também abalam politicamente e socialmente o país. Isso é um problema que a gente deve ter sempre em mente. E, infelizmente, nós não estamos muito bem nesse ponto.